oficial, terceiro vídeo do canal. Deixa eu pegar meu caderninho aqui, onde tem o roteiro desse vídeo, trocar um pouco de ideia e tal. Eu tô muito sem vergonha, eu tô sentado aqui no meio da calçada, tem um casal ali atrás dando uns pega. Bem-vindos ao terceiro vídeo do canal, obrigado vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui interagindo comigo, que essa força que vocês estão dando aqui no início é essencial pra mim. Enfim, a parada de hoje é bem especial, o vídeo de hoje eu escolhi um lugar bonitão e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre humildade. Esses dias da semana que passou, eu me peguei pensando e conversando com algumas pessoas também a respeito disso, da nossa humildade, principalmente em fases iniciais, sabe? Tudo tem um início, tem muitas coisas que a gente não pode adiantar. Tudo começa pequeno, tudo começa de um começo, tudo começa de um ponto. A gente não começa grande, a gente nasce pequeno, então muitas coisas a gente pode correlacionar com isso. Se tudo começa de algo que pode ser pequeno, porque a gente não tem a humildade de entender que a gente ainda é pequeno? Porque a gente quer apressar as coisas grandes. Se a gente ainda não é rico, por que a gente já quer ser rico? Se a gente ainda não sabe controlar 10 mil reais, por que a gente já quer 1 milhão? Entende? Se a gente ainda não consegue manter uma casa pequena, organizada, por que a gente quer uma mansão? A humildade ela pode ser descrita de acordo com a ChatGPT, com a virtude em reconhecer as nossas limitações e fraquezas e agir com consciência em cima disso, que significa que uma das virtudes de ser humilde é você reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas. A humildade ela é muito confundida com inferioridade, obediência, pobreza, submissão, e de verdade humildade não tem nada a ver com isso. E aí agora eu queria abrir um pouco para falar sobre a humildade dentro da minha vida, sabe? Por muito tempo eu não fui uma pessoa humilde e eu apanhei pra caramba, sabe? De diversas situações, de diversas maneiras, enquanto eu fugia de seguir esse caminho, de tentar ser mais humilde, ser mais consciente da minha limitação e do meu estado atual, ou condição atual. A rede social, Instagram, TikTok, seja lá o que for, ela nos induz, influencia muito a gente a viver uma realidade que não é a nossa, a gente querer fazer coisas que não são de acordo com a nossa realidade. Poderia passar horas e horas e horas falando de vezes que eu não fui humilde, de vezes que eu vacilei, que eu falei ou agi de maneiras que não foram humildes e tal. Mas o intuito não é esse, o intuito é mais ou menos eu dizer o que eu aprendi e o que a humildade mudou na minha vida. Óbvio que eu ainda tenho muito para aprender, ainda tenho muito a aprender a ser humilde, ainda tenho muito que melhorar, mas eu já pelo menos comecei a reconhecer as vezes que eu não fui humilde e isso já é um começo muito grande. Eu já consigo sentir que eu colhi melhorias só por já ter tido a consciência de que eu precisava ser mais humilde. Eu decidi mudar um pouquinho o cenário porque eu tava me sentindo julgado lá e aqui tá um pouco mais vazio. Eu acho que eu tô no melhor lugar do Brasil para falar sobre humildade. São Paulo é sem dúvida uma cidade que te ensina e te obriga a ser humilde quando você começa de baixo, quando você não vem de uma família rica, quando você não é herdeiro. E aí, quando eu decidi vir para São Paulo, foi uma das primeiras vezes assim que eu comecei a ser consciente de que a humildade teria que ser muito, muito presente na minha vida, mais ainda, sabe? Aí, quando eu compartilhei com algumas pessoas, foi forçado esse, né? Quando eu compartilhei que eu queria vir para cá, para São Paulo, a primeira coisa que me pegou foi a minha limitação. Eu não tinha condições financeiras, eu não tinha como me manter, eu não tinha trabalho, eu não tinha moradia, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha família, eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Então aqui eu ia começar literalmente do zero. E se o zero se tornasse algo maior, seria muito bom, mas se não se tornasse, eu teria que ser muito mais humilde ainda para entender que eu teria que voltar. E aí beleza, uma das primeiras coisas que eu percebi que a humildade estava presente, sabe? Foi quando eu estava no aeroporto vindo para São Paulo,
E aí os meus amigos e a minha mãe foram me deixar no aeroporto, os meus 2 melhores amigos, né, o Fernando e a Bia. A Bia é sempre incrível na minha vida desde que eu, sei lá, nasci. É a minha amiga mais antiga. E o Fernando, um dos meus melhores amigos que o ensino médio me deu. E aí quando eu tava entrando para a área de embarque, os dois sabiam que eu tava vindo com pouco recurso, com pouca grana. E aí o Fernando, antes de eu entrar, ele me abraçou e tal. E aí ele colocou R$100 no bolso da minha blusa. Ele fez isso porque ele sabia que eu tava vindo pra cá com pouca grana, sabe? E a humildade que me fez compartilhar isso com ele, tipo, cara, eu tô indo, não sei se vai dar certo, tô sem grana e tal. A humildade que eu tive em compartilhar isso fez ele me abençoar com esse dinheiro pra eu poder começar aqui em São Paulo, que já é uma ajuda muito grande. E aí, quando eu boto um celular, fica todo mundo olhando, né? Eu tenho que começar a perder a vergonha de as pessoas ficarem olhando pra mim quando eu tô com o celular gravando. Essa foi uma das primeiras coisas, assim, logo em 2023, que eu percebi que eu precisaria muito ser humilde. E aqui em São Paulo, principalmente. Assim que eu cheguei em São Paulo, 3 dias depois de chegar em São Paulo, eu ia ter um desfile. Eu já sabia disso, mas eu não quis compartilhar com ninguém. Fiz esse desfile, logo depois desse desfile eu não trabalhei quase com nada da moda. E aí apareceu um trabalho depois pra lavar a louça. Uns 10 dias depois de eu ter chegado em São Paulo, eu conheci uma mina e tal, que morava na casa comigo. E aí ela falou que tinha um trabalho pra me indicar, pra lavar a louça num restaurante. E esse ponto liga a outro ponto da humildade. Quando eu vim pra cá, eu não tinha onde morar, e aí com poucos recursos fica ainda mais difícil. E aqui em São Paulo é muito comum pensões, repúblicas, onde você mora com uma penca de gente, um monte de gente, sabe? E eu sentia muita vergonha disso. Eu fui morar numa república, assim que eu cheguei aqui, né? E eu dividia a casa com mais 20 pessoas, por aí. E aí eu sentia muita vergonha disso, sabe? Eu me sentia pequeno, eu me sentia limitado, eu ficava com vergonha com o que iriam pensar de mim se soubessem que eu morava lá. Quando na verdade eu devia entender que eu tava só começando, sabe? Que ali eu tava pagando barato, que eu tava podendo economizar, que eu tinha onde dormir. E aí eu ficava, caraca, que vergonha que eu sinto de estar aqui, que vergonha que eu sinto de estar nesse espaço aqui. Não pensar o que minha família vai pensar quando souberem que eu tô aqui e tal. E a ausência de humildade cada vez crescia. Eu queria passar uma imagem de que eu tava muito bem, quando na verdade eu nem tava mal, mas eu não tava tão bem quanto eu tava querendo aparentar, sabe? Um outro ponto foi trabalhar com a moda. E a moda engana muito. A moda aqui em São Paulo, ela não sustenta se você é pequeno. Ela não te dá dinheiro suficiente para você se manter, comprar comida, pagar seu aluguel, fazer o básico, sabe? O custo de vida em São Paulo é caro, mas dá para ser mediano. Só que mesmo assim, sendo mediano, a moda não consegue te pagar isso. Muita coisa eles querem que você faça de graça, muita coisa é permuta, muita coisa é em benefício de você acreditar que você vai dar certo e que o seu futuro vai ser brilhante e vai valer a pena você ter trabalhado de graça, porque no futuro você vai ser um modelo de sucesso. Só que nem sempre acontece isso. Então eu estava sendo modelo, eu trabalhava à noite lavando louça num restaurante. Isso me dava muita vergonha. Apesar de dar um dinheiro até maior do que às vezes eu ganhava desfilando, eu sentia muita vergonha de estar lavando louça, muita vergonha de estar ali naquele espaço. Eu ficava pensando o que minha família vai pensar, o que meus amigos vão pensar, como um dia desse eu estava desfilando e agora eu tô aqui lavando louça. Isso não faz sentido. Eu via sendo cada vez menos humilde, menos consciente da minha limitação atual, da minha condição atual na época. O tempo foi passando e aí eu mudei de casa. E aí eu comecei a morar onde eu moro agora. É do mesmo dono, só que é um pouco melhor, sabe? Um tempo depois eu mudei. E aí eu vou até botar um vídeo agora do meu quarto. Tá um pouco bagunçado aqui. Aqui é onde eu estudo, faço os roteirinhos e tal. Ali é a minha caminha. Aí aqui nessa cama, deixa eu desligar o ventilador.
Aqui nessa cama ainda não mora ninguém, então esse quarto é só meu. Por enquanto, talvez chegue alguém pra dividir e tal, não sei. Tomara que não, porque não tô muito afim de dividir. Aqui o guarda-roupa, minhas roupinhas ali e tal. E é isso, galera. Agora deixa eu voltar pra onde eu estava. Eu sentia, né, muita vergonha de dizer que eu tava morando ali também. Tipo, eu já não morava mais numa casa com 20 pessoas. Eu morava numa casa com 4 pessoas, num apartamento com 4 pessoas. Que agora só moram 2 pessoas, eu e mais uma amiga minha. E mesmo assim eu tava com vergonha semana passada de dizer que eu morava aqui. Eu tinha vergonha por o quarto ter uma beliche, porque se tem uma beliche significa que você divide. E eu tinha vergonha disso, sendo que agora no momento eu nem tô dividindo, eu moro sozinho no quarto. Eu tinha vergonha, tipo, de aparecer qualquer vestígio de início, de pequeno, de tá começando, de olha onde ele mora, ele divide quarto. Eu tinha vergonha disso e caraca, gravando aqui, falando pra vocês, me dá até vontade de chorar com vergonha de quem eu tô sendo, sabe? De quem eu tava sendo. Dá uma pausa porque quase eu choro. Eu não vim de uma família rica, eu não vim de uma família estruturada, eu não vim de uma família onde nunca faltou nada e tal, faltou coisa pra caramba. Então é meio contraditório eu ter esse sentimento em mim, sabe? Eu acho que é muito pela vontade de ser alguém grande, de ter grandes coisas, grandes ambições, de querer ter sucesso e tal. E eu me vi aqui em São Paulo sendo muito obrigado a ter humildade. Hoje eu vi um post no Instagram de uma amiga minha do bar, falando que se você não é humilde, as pessoas não te ajudam. Se você não é humilde, as pessoas vão fechar portas para você. Se você não é humilde, as pessoas vão querer que você caia e muitas vão trabalhar pela sua queda. Porque quando você não é humilde, você deixa isso muito claro. E eu fiquei me questionando quando eu vi isso. Eu já tinha escrito o roteiro, porque eu escrevi esse roteiro ontem e eu vi esse post dela hoje de manhã. Eu fiquei, cara, quantas vezes as portas se fecharam porque eu simplesmente não fui humilde. Porque eu queria passar uma imagem de que eu tava muito bem, que eu tava show de bola, e na verdade eu não tava. E as pessoas não sabiam, as pessoas que fecharam a porta pra mim não sabiam da verdade. Não sabiam que eu não tava bem financeiramente, que eu não morava num lugar bom. Mas simplesmente não abriram a porta pra mim. E aí a falta de humildade explica isso. Eu tô com muito medo desse vídeo ter perdido completamente a linha e eu tá falando tipo assim, nada com nada. Mas eu tô tentando seguir uma ordem de pensamento. A humildade, pra gente que é pequeno, pra gente que tá começando a vida de baixo, a humildade é essencial. E eu fico muito feliz assim comigo, sabe? Por eu estar começando a me ver e me enxergar de uma forma mais humilde. De eu aceitar às vezes que eu não tenho condição de fazer tal coisa, que eu tenho um limite que não dá pra fazer, que eu não vou conseguir fazer tal coisa. E ficar bem com isso, e tipo assim, eu não vou conseguir fazer esse ano, mas ano que vem talvez. Eu não vou conseguir fazer tal coisa, mas depois eu vou. Esse mês não dá, mas mês que vem dá, entendeu? Tipo, a situação já mudou tanto na minha vida do ano passado pra cá. Por exemplo, eu já tenho um dinheiro guardado que eu nunca imaginei que eu teria na minha vida. E tipo, é só olhar pro passado, tipo, graças à humildade de ter aceitado o trabalho de lavar louça, aceitado o trabalho de ser garçom, aceitado o trabalho de fazer tal coisa, e a humildade de entender que eu não posso sair gastando tudo porque eu não sou milionário, eu sou pobre ainda, então eu tenho que guardar, eu tenho que ser consciente da minha limitação, eu tenho que ser consciente que se eu torrar tudo hoje, amanhã não tem mais nada. Nossa, eu ainda tenho muito a ser humilde, eu ainda tenho muito a melhorar na minha humildade. Mas como só o fato de já ter começado, sabe? A tentar ser uma pessoa mais humilde, a ter atitudes mais humildes. Aí, a humildade, tipo, do cara que construiu isso aqui, entender que ele ia colocar o primeiro tijolo, mas que o primeiro tijolo não se transformaria nisso. No mesmo momento que ele colocasse, que demoraria muito tempo. A humildade que ele teve que ter. Olhando assim pra lá, a gente consegue
por exemplo, se for olhar pro lado da humildade, né? Tipo, é muito ligado com o início, sabe? Tipo, se a gente não for humilde, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E pior, às vezes a gente pode até chegar, porque tem muita gente que não foi humilde e chegou, mas chegou sozinho. E muita coisa mudou na minha cabeça. Por exemplo, a vontade de vencer na vida pra provar que eu sou capaz. Eu já me desprendi disso. Agora minha vontade é vencer na vida pra poder fazer uma viagem com a minha mãe, pra poder dar uma casa pra minha mãe, pra poder passar muito tempo com a minha filha sem estar com falta de dinheiro e tal, ou sem estar passando por aperreio, ou sem não ter condição de sustentar a minha filha. E, putz, literalmente um evento de humildade acabando de passar aqui na minha frente enquanto eu tô falando isso. A gente acha que não, mas pra fazer isso que ela tá fazendo aí, precisa ser muito humilde, cara. Pra você vender alguma coisa assim, pra você falar e tentar oferecer o seu produto. Eu já tô aqui no fio, na UTI. Deixa eu posicionar o celular aqui de novo. Mas é isso, pessoal. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu também já fiz isso. Eu vendi Polaroid lá na Paulista, mas eu ficava um pouco com vergonha também, pela falta de humildade, né? Mas a parada é essa, esse vídeo tem muito mais o intuito de eu assistir esse vídeo no futuro e tentar tirar proveito e história disso. Esse é um lembrete de verdade, de coração pra mim, pra eu ser mais humilde, pra eu ter mais consciência das minhas limitações, pra eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, e que isso não diz respeito ao meu tamanho, mas sim da minha condição atual, entendeu? Que se eu não puder viajar amanhã, não quer dizer que eu sou uma pessoa desfavorecida, ou que eu sou uma pessoa incapaz, ou que eu sou menos interessante porque eu não vou poder viajar e ter um vídeo top e tal. Isso é um exemplo. Eu quero viajar amanhã e... Mentira. Eu quero viajar semana que vem. A verdade não é sobre isso. A verdade é tipo assim... Qual o problema de eu ter morado numa república? O que isso deixa feia a minha história? Isso deixa até mais bonito, por exemplo, quando eu vencer, caraca, eu morei numa república, e eu tava pensando literalmente nisso. O fato de eu estar começando agora e as coisas que eu tô passando agora são importantes pra mim, pra minha trajetória, pra quando eu tiver grande lá na frente, eu lembrar que eu comecei pequeno, e que tipo assim, quando eu tiver uma casa muito boa, eu lembrar que eu morei numa república quando eu tava muito pequeno, numa república sem ter, sei lá, R$1.000 pra pagar, Deus não me deixou morar na rua, eu nunca dormi na rua. Eu sempre tive onde morar, onde dormir. Eu sempre tive uma cama confortável. E é isso, galera. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Porque esse controlezinho aqui às vezes me trola. Eu aperto e ele não aperta. Ou eu acho que apertei e ele não apertou. Ó, o casalzinho veio atrás de mim, hein? Agora eles estão sentados bem aqui. Eles querem ouvir o que eu tô falando, eu acho. Eles querem. Mas enfim. A parada é essa, entendeu? Obrigado quem assistiu até aqui, esse vídeo ficou muito longo, que dê pra tirar algum proveito do que eu falei coisa pra caramba, né? Me empolguei pra caramba. Eu acho que eu tenho que estudar um pouco sobre comunicação, porque eu me perco, sabe? Eu acho que é bem nítido, né? Eu me perco no que eu tô falando e eu me perco no raciocínio. Não sei nem se eu consegui dar uma conclusão, brincando. Mas é isso, a humildade tem aberto muitas portas pra mim. E graças a Deus eu tenho conseguido ver que é essencial eu ser humilde. E o quão bonito isso me torna. É uma qualidade além ainda que eu tenho adquirido. Que eu não tinha tanto, não era humilde. Mas eu me olho no espelho e eu, caraca, ontem eu corri 5 km e uma das coisas que eu fui falando pra mim é, eu correndo e tal, você é forte, você é bondoso, você é humilde. E na hora que eu falei que eu era humilde, eu meio que me emocionei. E ontem à noite eu corri por aqui. Literalmente vim da minha casa, que é muito pra lá, uns 5 km pra lá. Vim correndo por aqui, passei por aqui. E mais ou menos bem ali, eu olhei pra cá e decidi que eu ia gravar um vídeo hoje aqui. E é isso. Obrigado pelo apoio que vocês estão me dando.
curtam o vídeo, assistam até o final se possível e me deem conselhos aí do que fazer. O terceiro vídeo é esse, sobre humildade. Eu espero que vocês tenham gostado. Pense grande, comece pequeno. Tchau.